Olá, eu sou a Júlia e a minha dupla é a Bruna, e hoje vamos apresentar o Quicksort, um algoritmo bastante conhecido e considerado um dos mais eficientes algoritmos de ordenação. Mas antes de tudo, eu vou apresentar 5 curiosidades sobre ele. Ele foi criado pelo Charles Hoare em 1960, um britânico formado em ciências da computação. Provavelmente, o Quicksort é o algoritmo de ordenação mais usado no mundo. Ele pertence à categoria Extended Sort, que significa ordenação por troca. Ele segue o famoso lema dividir para conquistar, que remete ao uso da recursividade. Ou seja, o algoritmo quebra o problema em pequenas partes. Assim é mais fácil de solucioná-lo. E as operações são feitas in place, ou seja, diretamente no vetor de entrada. Agora falando sobre o funcionamento dele, o algoritmo ele é composto por 3 partes principais: a escolha do pivô, o particionamento e a recursividade. O pivô ele é o nome dado ao elemento do vetor que escolhemos para ser o nosso ponto de partida, sendo que podemos escolher o pivô de 4 formas diferentes, sendo elas o primeiro elemento do vetor, o último, um elemento escolhido de forma aleatória e o elemento na mediana do vetor. A escolha do pivô ela é a parte mais importante e essencial para o funcionamento do algoritmo, porque dependendo de qual pivô será escolhido, teremos uma melhor ou pior performance. E no nosso caso, escolhemos o pivô como sendo o último elemento do vetor. Isso porque vai ser mais fácil de entender e é a implementação mais famosa do Quicksort. Mas a nossa escolha ela pode ter alguns pontos negativos. Então, a gente vai considerar aqui o melhor e o pior caso que poderia acontecer na ordenação. O melhor caso é quando o pivô é o elemento central do vetor, porque então quando o vetor for dividido em dois, ele vai ter a mesma quantidade de elementos para a direita e para a esquerda. Isso indica que vai existir um equilíbrio entre os vetores e o desempenho é o melhor. E o pior caso é quando o vetor ele já está inteiramente ordenado e o pivô é um dos valores das extremidades. Então ele vai ser o primeiro ou o último elemento. Então os dois vetores subsequentes eles vão estar desequilibrados no pior cenário, que é todos os elementos de um lado e nenhum do outro. E para amenizar isso, uma solução bem fácil que reduz bastante a probabilidade desse pior caso acontecer é fazer a escolha do pivô de forma randômica ou escolhendo ele na mediana do vetor. Partindo para o particionamento, é quando o vetor é percorrido por completo, posicionando os valores menores que o pivô à sua esquerda e os maiores à sua direita. E no final dessa etapa, o pivô ele já vai estar na posição correta. Por fim, a recursividade, ela chama as funções de ordenação tanto para o vetor da direita quanto para o da esquerda. Assim, todo o ciclo ele vai sendo refeito até que todo o vetor esteja ordenado. Essa foi a parte teórica da nossa aplicação e vai ser mais fácil de entender agora que entraremos na parte prática. Bom, vamos começar a botar na prática todo esse conceito. Para isso, eu vou demonstrar um exemplo de um vetor com 10 números inteiros desordenados e como ele vai se comportar durante a execução do nosso código. Primeiro, a gente só vai definir qual que é o nosso pivô, que como a Julia falou, a gente vai adotar ele sendo sempre o último da nossa lista. Então, no nosso caso, o nosso pivô inicial vai ser o número 4. Bom, começa a estrutura do nosso código de fato? Ela começa no método sort, que vai receber um vetor como parâmetro e vai ser chamado pelas classes de teste. Dentro dela, a gente vai chamar um método auxiliar, que vai receber, além do próprio vetor, um menor index e um maior index. No nosso caso, a gente vai definir eles como sendo 0 e o tamanho do vetor menos 1, para a gente conseguir ter a última posição acessível. Então, no nosso caso, vai ser 0 e 9, porque o tamanho do nosso vetor é 10 e a gente vai acessar a posição 9. Bom, o que a gente faz primeiro nesse método auxiliar? A gente vai ter uma condição. E por que disso? Porque, como a Julia falou, é muito usada a recursividade nesse tipo de algoritmo do quicksort. Então, como a gente também vai utilizar a recursividade, a gente tem que ter uma condição de parada. E a nossa condição é sempre que o maior index for menor ou igual ao menor index. Então, se acontecer algum caso assim, a gente não vai mais executar a recursividade e vai ficar voltando atrás. Bom, mas como não é o nosso caso por agora, a gente vai partir para outra função, que é a partição, que vai receber os mesmos parâmetros. O que acontece aqui dentro? A gente vai primeiramente definir um pivô,
que, como a gente falou antes, é o número 4, mas aqui no código ele vai pegar sempre a última posição do nosso vetor. E daí a gente vai definir também a variável chamada último índice do menor valor. Para que serve ela? Basicamente, ela vai guardar o menor valor que a gente achou até agora e a sua posição. Então, se a gente achou o número 1 na posição 5, essa variável vai guardar o valor 5, porque é a posição daquele número. Então, como agora ela não tem muita utilidade, a gente vai guardar o valor dela de menos 1, que é o menor índice, que a gente passou como 0, menos 1. Então, a gente vai passar para o nosso coração da função, que é o nosso loop. Na primeira iteração dele, a gente vai ter o índice atual como 0, e o vetor nessa posição como 3. Então, a gente vai chamar a função compareTo, que a gente pega lá da interface do comparable, e a gente vai ver se esse valor 3, agora, ele é menor, igual ou maior ao nosso pivô, que a gente definiu como 4. Então, como esse valor 3 é menor do que o 4, a gente vai entrar nessa primeira condição. Então, a gente vai dizer que aquela variável, o último índice do menor valor, vai ter um acréscimo de 1. Então, agora ela vai valer 0. Aí, o que a gente teria que fazer agora, basicamente? Trocar os valores, porque então a gente chegou numa situação em que a gente está tentando botar sempre o menor valor para a esquerda. Só que não faz sentido a gente tentar trocar os mesmos valores. Então, por isso, a gente vai fazer essa segunda condição. Se o índice atual ele é igual ao último índice do menor valor, que a gente está tentando botar para a esquerda. Como eles são iguais, então quer dizer que a gente ia tentar tentando trocar o mesmo índice. Então, não faz sentido e a gente não vai entrar nessa condição. Bom, agora na segunda iteração do nosso loop, o nosso índice atual vai ser 1, e o nosso vetor nessa posição vai ter o valor de 2. Comparando com o pivô, novamente ele é menor do que o pivô. Então, a gente vai acrescer mais 1 nesse último índice do menor valor. Então, agora ele vai ter o valor de 1. E, de novo, a gente não vai entrar nessa segunda condição, pelos mesmos motivos que o anterior. Então, agora na terceira iteração, diferente das outras vezes, a gente vai ter o vetor na posição atual como 9, que é, na verdade, maior do que o pivô, que é 4. Então, a gente não vai entrar nem na primeira condição. Partindo, então, e tendo o último índice do menor valor como 1. Então, a gente vai partir agora para a quarta iteração do nosso loop, onde o nosso índice atual é o 3. E nosso vetor nessa posição é o 1. Então, diferente das outras, igual nas outras duas primeiras vezes, a gente vai entrar na primeira condição, porque o 1 é menor do que o nosso pivô, que é 4. A gente vai acrescer o valor 1, essa variável último índice do menor valor, e agora sim, diferente das outras vezes, a gente vai finalmente entrar nessa segunda condição. Por quê? Porque as duas variáveis têm valor diferente, sendo eles 3 e 2. Então a gente vai chamar a função troca valores. Aqui fica mais fácil de entender. Por quê? Porque a gente passou o index 1 sendo como apontando para o número 9 do vetor e o index 2 apontando para o número 1 do vetor. Então fica mais fácil de entender que, na verdade, essa função troca valores ela vai estar trocando os valores que são maiores e menores. Então a gente sempre tenta deixar os menores valores para a esquerda. Assim, a gente passa para as demais iterações do nosso loop. Como a gente pode ver, todas as demais posições do nosso vetor têm valores que são maiores do que o nosso pivô. Então, nenhuma delas vai entrar nessa primeira condição do loop. Então, assim, a gente consegue acabar esse loop. Então, a gente já vasculhou todo o nosso vetor e a gente vai finalmente partir para a última chamada da nossa função partição, que é a chamada para a função troca valores. A gente vai, então, passar o nosso vetor, o último índice do menor valor que a gente achou pela última vez como 2, só que a gente vai passar mais 1, e a gente vai passar também a variável maior índice, como 9, que a gente já achou anteriormente. Por que disso? Porque agora a gente vai estar fazendo basicamente uma intersecção do nosso pivô exatamente no meio dos dois subvetores. Então a gente vai ter do lado esquerdo do pivô os menores valores que ele, e do lado direito os maiores. Então, agora a gente só vai estar finalmente retornando qual que é esse índice desse pivô, que vai ser o 3. Depois disso, a gente volta lá para o nosso método auxiliar do começo, onde a gente vai, como eu falei lá no começo, fazer a recursividade. Na primeira vez que a gente vai fazer a recursividade, a gente vai basicamente chamar essa mesma função, passando como menor índice, o menor índice lá do começo, que é o 0, até o nosso pivô menos 1. Por quê? Porque basicamente a gente vai estar tentando pegar todos os valores que são menores do que o nosso pivô. Então eles incluem o index 0, o index 1 e o index 2. Ou seja, os valores 3, 2 e 1
são menores do que o nosso pivô 4. Então a gente vai tentar chamar aquela função de ordenação toda de novo para a gente conseguir ordenar esse subvetor que é menor do que o pivô. E depois de tudo aquilo, a gente vai finalmente ter um subvetor menor ordenado. A partir disso daí, então a gente vai finalmente de novo chamar a mesmo método, só que dessa vez a gente vai passar como menor index o pivô mais 1. Por quê? E também o maior index que a gente achou lá no começo, que na verdade é o final do vetor. Por quê? Porque agora a gente vai estar pegando todos os valores que são maiores do que o pivô. Então, a partir do 6 até o 9, a gente vai estar pegando todos esses valores e ordenando eles, para finalmente a gente conseguir ter um vetor totalmente ordenado.